Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente conversar sobre uma rica coleção de poesia que eu tive o gosto de ler e agora vou poder indicar para vocês porque é poesia contemporânea feita por mulheres e mulheres brasileiras. Então vem comigo que esse é um vídeo muito especial porque a gente vai conversar sobre a coleção Biblioteca Madrinha Lua da editora Peirópolis. Bom, gente, como vocês já devem ter visto em vídeos anteriores, eu recebi da editora Peirópolis essa coleção que é um xodozinho e que vocês podem perceber pela continuidade aqui do projeto gráfico, que foi todo elaborado para ser uma continuidade. Ele é super harmonioso, né? E ele faz parte da coleção Biblioteca Madrinha Lua e que eu vou até pegar aqui a definição para falar para vocês do que trata essa coleção. Diz aqui que a Biblioteca Madrinha Lua é a coleção de poesia contemporânea inspirada numa das mais importantes poetas brasileiras do século XX, a mineira Henriqueta Lisboa. E aí, todos os livrinhos dessa coleção vêm com este selo aqui, dizendo que faz parte dessa biblioteca. Eu quero começar dizendo para vocês que eu recomendo de olhos fechados essa coleção para todo mundo que gosta de poesia já e também para quem quer se aventurar, porque eu acho que são poemas que podem conversar muito com vários tipos de leitores e de leitoras, então é uma rica recomendação mesmo que eu faço de coração aberto. Eu recebi esses livros aqui por intermédio da escritora Ana Elisa Ribeiro, que falou para Peirópolis sobre o meu trabalho, e eu fiquei muito feliz porque vocês sabem que eu gosto de poesia, né? E eu acho que a gente precisa, muito mais do que conhecer a poesia em geral, ler a poesia contemporânea, porque é a que está sendo feita agora, é a que mais precisa do nosso apoio, no sentido mesmo de incentivar a produção desses escritores. Então, eu vou falar com muito gosto aqui para vocês sobre essas poetas brasileiras contemporâneas já. Mas, antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também confere tudo que eu deixo linkado aqui embaixo na caixa de descrição, porque é nesse espaço onde eu coloco todas as informações relevantes sobre aquilo que eu estou falando, inclusive outras informações para vocês conhecerem. Nesse caso aqui, a editora Peirópolis, o trabalho deles, a curadoria, tem vários livros muito interessantes no catálogo, então vale dar aquela conferida para quem gosta de descobrir coisas diferentes. E eu vou comentar com vocês, então, por ordem de leitura, mas também por ordem daquilo que está aqui na coleção, no comecinho da coleção, na orelha, né, em que mostra aí a publicação desses livros. E vou dizer para vocês o que eu senti. Eu não sou especialista em poesia, não sei fazer crítica à poesia de uma maneira mais formal, mas eu vou falar para vocês aquilo que eu percebi durante a leitura e fazendo comparações entre um livro e o outro, quais são os temas mais comuns aqui dessas poesias, tá bom? Bom, gente, o primeiro livro que eu quero comentar com vocês é o Quem Tem Pena de Passarinho é Passarinho, que tem esse título maravilhoso e é da escritora mineira Lia Porto, uma escritora já madura que tem muitos livros publicados e esse foi um dos que eu mais gostei da coleção. Por quê? Porque ele faz uma poesia que eu considero mais lúdica, ela brinca muito com as palavras em todos os sentidos, especialmente fazendo uma brincadeira com o formato, com a literação, com a assonância, com a repetição de palavras e também com o número de versos, né? Ela usa muito do Haikai, que é aquele sistema de 3 versos japonês, que eu gosto bastante. E ela me deixou muito feliz porque me fez lembrar vários poetas que eu gosto. Por exemplo, quando trata do Haikai, ela me lembra muito Leminski, que também, apesar de brasileiro, fazia muito a utilização desses versos. E outros poetas como o Manuel de Barros, que tinha essa alegria de observar e de capturar nas imagens poéticas cenas da natureza, e ela faz muito isso. Ela tem uma poesia de contemplação aqui com a natureza que eu gosto demais, e eu acho que vale ler as poesias muito mais do que ficar falando sobre elas, né, porque não tem muito sentido. A gente aproveita muito mais quando lê esses poemas. Então, por essa brincadeira toda que ela faz com a linguagem, é que eu gostei tanto da sua poesia. E também por esse sentido de admiração a tudo aquilo que é natureza. E ela vai falar de pássaros, vai falar
de montanhas, da paisagem, enfim, eu gosto muito desses tipos de poesia. E aí eu vou ler uma para vocês, que é a primeiríssima do livro e se chama Reverência, que é muito uma coisa que eu sinto também quando eu estou diante de uma expressão da natureza. Quem teve a primeira ideia de pintar o céu de azul, semear nele umas nuvens, desfiar depois a chuva, colorir o chão de flores, lindos tons, vário verde, luz no sol, branco na lua, 7 cores no arco-íris, brilho em toda estrela, sem usar papel nem tinta, tela ou computador, deslumbra-me. Eu fico meio deslumbrada também diante dessas coisas todas que a natureza nos mostra diariamente, né? E perceber tudo isso e se entender como parte da natureza é algo que esses poemas ajudam a gente, então eu gostei demais dessa leitura. O próximo livro que eu vou comentar dessa coleção é O Lança-Chamas, da Regina Azevedo, que é uma poeta contemporânea também, de Natal, Rio Grande do Norte, uma moça muito jovem e que desde cedo, desde muito cedo, começou a lidar com a poesia. E aí, eu acho que uma das coisas mais legais dessa coleção aqui é que ela traz um prefácio muito bom e também uma conclusão aqui que vem da parte da coordenadora do projeto, que é a Anelisa Ribeiro, né, que eu falei para vocês. Então sempre tem textos de apoio para a gente entender melhor a produção de cada uma. E aí eu entendi por que essa poesia da Regina é tão madura, porque ela já vem escrevendo há muito tempo, apesar de ela ter só 20 e poucos anos, né? Ela escreve desde cedo. E essa aqui é uma poesia muito, que eu diria muito mais ligada às poesias contemporâneas que eu tenho visto, como por exemplo da Angélica Freitas, que é uma poeta daqui do Rio Grande do Sul. É uma poesia que vai falar do corpo, vai falar sobre ser mulher, mas vai falar também sobre política, vai falar, especialmente aqui vai falar sobre o Brasil na pandemia, o Brasil depois do golpe, né, e com todas as consequências, inclusive a pandemia, vai falar sobre ser mulher e escrever, e vai falar sobre a relação desse eu poético também com a própria família, especialmente na figura dos avós, que, ao que tudo indica, foram presenças marcantes aqui para essa poeta. Então, o livro está dividido em 4 grandes partes. A primeira parte é Capim, em que ela vai falar mais dessa relação com a família. A segunda parte é Mar Aberto, né, onde ela vai falar mais sobre essa coisa de ser jovem, né, de ter esse ímpeto mais adolescente e mais de ação. Na terceira parte, a gente tem Multidão, e aí ela vai falar sobre luta coletiva, vai entrar bastante da política aqui nessa terceira parte, e a quarta é A Poeta, e aí ela vai falar sobre essa experiência de escrita que ela tem. E eu gosto bastante de vários dos poemas aqui, mas separei um deles para ler para vocês, que eu acho que diz muito sobre ela. Não vou falar sobre os poemas que falam da pandemia e tudo mais, porque, né, eu quero que fique uma coisa um pouco mais animada aqui para vocês. Mas eu vou ler o passo a passo que está mais pro finzinho do livro, e diz assim: abolir do corpo a culpa, abraçar o corpo, descobrir que há corpo, não esquecer que há corpo, não abandonar o corpo, dizer em voz alta que cabeça faz parte do corpo. Corpo é cabeça, cabeça é corpo. Trocar de dicionário, trocar de óculos, reposicionar o espelho diante do corpo, adaptar o espelho ao corpo, nunca o contrário, dançar com o corpo, contar os pelos, experimentar caretas, deitar de bruços, levantar os braços e de repente soltar o corpo sobre o próprio corpo, tocar os pés, tocar o nariz nos joelhos, tocar o cotovelo direito no peito esquerdo, agitar os braços, engolir o umbigo, espichar as costas, inventar movimento, lembrar que o corpo é um só, jogar o corpo de um lado a outro, quando perdida, retornar para o corpo, reabitá-lo. Eu gosto bastante desse poema aqui e, enfim, espero que vocês tenham gostado também de ouvir ela, que fala tanto dessa relação, né, dela com o próprio corpo e da poesia atravessando tudo isso. O próximo que eu vou comentar é o Estive no Fim do Mundo, e lembrei de você, da Adriane Garcia, também uma poeta mineira, como a Líria Porto, né, e essa aqui foi talvez a que eu menos me conectei, mas ainda assim ela tem poemas muito interessantes. Ela vai ter uma pegada muito mais ambientalista do que as outras poetas dessa coleção até o momento aqui do que eu li. Então ela vai falar muito sobre a natureza, também a Líria Porto fala sobre isso, mas ela vai falar de uma maneira mais
militante, talvez, né? Vai falar mais focando na extinção da espécie, né? Na marca que a gente está deixando no mundo, o que o mundo vai perceber de nós quando nós já não estivermos aqui. Então existe uma preocupação muito grande com isso e, portanto, ela vai falar sobre algumas espécies de passarinho, algumas espécies de tartaruga, enfim, vários animais vão entrar aqui, além de nós mesmos, né? E em que ela vai traçando essas linhas para falar sobre como é que está se dando isso, né? Como é que está se dando essa relação e até quando a gente vai continuar fazendo mais do mesmo e matando essa terra, né? Que nos dá a vida, que nos dá a possibilidade de existir. E nesse sentido o livro se relaciona muito com vários livros que eu li recentemente, como A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso, que é um romance, como também O Banzerocotó, da Eliane Brum, que eu acabei de ler e que eu achei fantástico, e com, obviamente, vários livros do Ailton Krenak, né? Então é uma poesia engajada e, ao mesmo tempo, muito instigante. Ela faz a gente ficar pensando em algumas ideias, em alguns conceitos. E para ilustrar melhor para vocês, eu vou ler um dos poemas que se chama Antropoceno. Está parecendo que eu odeio a humanidade, desde que vi as morsas caindo de montanhas, em que nunca deveriam ter subido. As morsas quicando 1, 2, 3 vezes e caindo estateladas no meio da multidão de morsas. Na costa da Rússia, eu que nunca estive lá, chorei como quem passava a amar somente os bichos. E as plantas que cultivo no meu apartamento, sob um pedacinho de sol que os arquitetos deixaram por compaixão ou por esquecimento. Soube então que faltavam geleiras às morsas, e que elas agora se viravam nas pedras amontoadas, que algumas subiam as montanhas e o resultado já disse. Elas caem e fica parecendo que eu odeio a humanidade. Como se eu não soubesse que gente também é bicho. Como se eu não entendesse que é preciso amar a minha própria espécie. Fica parecendo que eu não compreendo que nós caímos quando a morsa cai. Eu acho esse um dos mais interessantes aqui do livro, né? E também ela vai falar sobre possibilidades, né? Não é só uma poesia de tragédia, né? Que vai falar do fim do mundo e já era. Não, ela vai também meio que apontar alguns caminhos possíveis, né? E aí eu vou ler um outro poema para vocês terem essa ideia. É o poema A Raia Gigante. Abrir um livro para conhecer outro país ou descobrir o estrangeiro em nós. Ouvir Ailton Krenak dando ideias para adiar o fim do mundo. Assistir a um documentário que ensina a regressar. Voar no dorso da manta dos mares 7 metros de asas de uma ponta a outra. Ter visto em cores antes que apaguemos todos os corais. Eu acho isso também muito bonito. E, gente, para terminar, eu vou falar do meu favorito desses 4 aqui, que é o Até Aqui, da Luby Prates. Essa é uma poeta de São Paulo, também contemporânea, ainda bastante jovem, mas que escreve com uma força e com uma segurança que eu fiquei realmente admirada. Ela é uma mulher negra, vale dizer, e essa talvez seja das poesias que as pessoas mais vão considerar engajadas, né? Porque ela vai falar sobre racismo, ela vai falar sobre ser mulher negra, embora não seja o único foco das poesias dela, ela fala de várias coisas. E o que mais me chamou a atenção no formato da poesia dela é a desenvoltura, o fato de que ela usa várias páginas para falar sobre algumas coisas, diferente das outras que escreve um pouco mais curto. Ela se detém e analisa coisas, pelo menos nas poesias que estão por aqui. E esse livro não é dividido em nenhuma parte. Ele traz várias poesias de vários livros dela e que, inclusive, vai dizer, ela já foi traduzida para outros idiomas, para o espanhol, e ela escreve também alguns versos em espanhol. Ela brinca com essa latinidade da nossa poesia, da nossa literatura brasileira, e eu acho muito interessante que exista uma autora brasileira, uma autora negra, falando sobre latinidade. Então é óbvio que ela ia me tocar bastante, né? E aí eu quero ler um dos poemas para que vocês vejam. Não é que ela fale só sobre o racismo, como eu disse lá no comecinho dessa parte, mas ela fala, assim, sobre a questão do racismo, a questão de não ter um lugar nenhum, de ter sido tirado do seu continente e agora está num lugar que não é dela e que, enfim, que não dá para ser a casa, né? A pátria não é um lugar que ela se sente em casa, teria que ser a mátria e essa mátria não existe, enfim, tem toda essa questão do patriarcado também nesse pertencimento, tem toda uma questão corpórea, mas tem muito mais, né? Não é só isso. E aí eu vou ler para vocês o poema Nos Tornamos Maiores,
que é um dos mais longos aqui, eu gosto muito. Diz assim: nos tornamos maiores que um continente, agrupamento de quilômetros de terra, apenas com nossos corpos um sobre o outro. Nos tornamos maiores que um continente, isolados por oceanos ou riscando fronteiras entre tudo que era nosso e o resto. Nos tornamos maiores que um continente e não precisamos de guerra, fincar bandeiras, colonizar o outro, dizer: esse território é meu. Inventamos um idioma próprio. Nos tornamos maiores que um continente. Nos tornamos maiores que um continente e sequer percebemos quando nossas terras secaram. E surgiu a rachadura, a fresta existente entre as minhas pernas ficou profunda, até alcançar as águas possíveis de movimentar as placas tectônicas, as águas possíveis de separar os corpos, as águas tão inconscientes abaixo do lodo que temos todos. Nos tornamos maiores que um continente e, prevejo, demorará séculos, milênios, para matarmos nossa civilização. Nos tornamos maiores que um continente e, prevejo, demorará séculos, milênios, para alcançarmos a distância que existe entre África e América Latina. E como eu disse para vocês, ela também fala muito sobre a experiência do corpo, né? E aí eu gostei de um que fala sobre a arquitetura desse corpo e que diz assim: há uma arquitetura no corpo, o encaixe de um tijolo que facilita e ou dificulta. Há uma arquitetura no corpo que edifica, mas me desaba. Há uma arquitetura no corpo. Dizem, sábia, embora não explique esse peso nos meus pés, que prevejo desabamentos, embora não explique esse vazio no meu tórax, impreenchível, qual ciência determinou que minhas mãos não demorariam ao segurar? Há uma arquitetura no corpo, dizem, sábia, em mim, inexata. Enfim, gente, tem até um poema aqui que eu estava observando ao fechar o livro, que é A Pele que Habito, que vai conversar com o filme aquele do Almodóvar, né? Então é uma poesia hiperconectada e que eu gostei demais pela forma e pelo conteúdo, e espero que vocês tenham gostado de conferir esses trechinhos, pelo menos, que eu selecionei. E era isso, gente, essa é a coleção Biblioteca Madrinha Lua, que é da editora Peirópolis e que vai ter novos títulos muito em breve. Então, se vocês gostaram desses trechinhos que eu li, daquilo que eu comentei, se joguem, gente, porque vale muito a pena conhecer uma nova editora, conhecer uma poesia diferente, né? E também apoiar essas poetas, essas escritoras brasileiras. Se não tá fácil para quem escreve romance, imagina para quem escreve poesia, gente. Somos minorias, pessoas que lemos poesia. Então, realmente deixo essa indicação com todo o meu carinho para vocês e agradeço mais uma vez a editora pelo envio, a Ana, por ter lembrado de mim com esse trabalho. E, eu queria contar uma curiosidade para vocês. Esse projeto gráfico aqui, eu tenho uma fofoca para fazer, que na verdade é uma curiosidade mesmo que a Ana compartilhou comigo, que todas essas capas foram pensadas com base, as cores, né, foram pensadas com base no teor da poesia de cada uma delas, e parece que o livro foi enviado bruto assim para as pessoas e pediram para dizer alguma cor que lembrava, e as cores que foram surgindo aí dessas pessoas foram batendo, todas elas diziam as mesmas. Para essa aqui seria o azul, para essa aqui o roxo, para outro o amarelo, para outro o vermelho. Eu achei isso muito legal, né, de brincar com essa sinestesia e de tentar extrair, né, os sentimentos que a poesia passa e relacionar a uma cor em especial, porque isso também diz muito, né? Então tem todo esse trabalho, também todo esse cuidado com o projeto gráfico, com o prefácio, né? Sempre tem prefácios muito interessantes. Tem o pós-fácio que é feito pela própria Ana Elisa e, claro, tem a curadoria, né? Que é essa ir atrás de escritoras que não estão aí tão expostas e que precisam desses espaços. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa recomendação de poesia hoje, um vídeo um pouquinho diferente, mas eu precisava fazer isso porque a gente precisa ler mais poesia e incentivar essa produção, então aqui estou, não é mesmo? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Digam pra mim se vocês já conheciam essas poetas, se vocês já tinham visto em algum outro lugar a sua produção, se ficaram com vontade de ler, eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.